Fala galerinha aqui do canal SPFC Info. Meu nome é Rafael, vou dar notícias diárias para vocês sobre o São Paulo, sobre as informações do nosso tricolor paulista e claro, com parcialidade, falando aquilo que vocês querem realmente ouvir. Aqui é a opinião de um torcedor. Esquece essa ideia de jornalista, não sou jornalista, não tenho formação acadêmica para isso. Eu quero informar vocês como um torcedor que vive constantemente vendo notícias do São Paulo e, óbvio, dar a minha opinião, dar os pitacos aqui do Rafael. Então, hoje, na verdade, eu quero reestrear esse canal falando do caso do Vitinho, sobre o racismo que ele sofreu na rede social, que pra mim, eu já começo falando que pra mim é uma tremenda imbecilidade as pessoas ainda serem racistas nos dias de hoje. Acho que não cabe mais no nosso cotidiano. Mas para quem não sabe o motivo de tudo isso, como aconteceu, foi que simplesmente Vitinho fez uma Copa São Paulo até que legal. Vitinho é um jogador que já tem 21 anos, não consegue mais jogar na base do São Paulo. Ele viu todos os seus parceiros subirem para o time profissional. Ele foi um jogador que demorou para subir para o profissional, justamente porque antes ele não tinha vingado, óbvio. E nesse último ano o São Paulo está tentando trazer ele para o profissional. Fez algumas propostas para que ele viesse para o profissional e simplesmente uma proposta foi colocada como extraordinária para o Vitinho e parece que os seus dirigentes, os seus empresários e o Vitinho nem responderam à proposta. Então isso gerou uma mágoa no torcedor são paulino gigante, porque já tem um piso mais ou menos salarial para um jogador que joga na base. É na faixa de 100 mil, 150 mil no máximo. É esse dinheiro que eles recebem quando eles sobem. E assim, é um dinheiro consideravelmente bem alto, na minha opinião. E aparentemente os empresários não gostaram da oferta e quiseram mais. Aí você pensa, pô, o Vitinho não subiu com 17 anos, não subiu com 18, não subiu com 19, não subiu com 20. Não vingou. E agora o São Paulo quer deixar ele no São Paulo, no profissional. Até para valorizar ele, para vender por mais caro no futuro, tendo em vista que o contrato dele termina em julho, os empresários simplesmente não responderam à proposta. Ou seja, não aceitaram. E aí vem a opinião de torcedor, a minha opinião de torcedor. Mas por que o Vitinho não interferiu nessa negociação e falou, não, eu quero ficar no São Paulo. Eu tenho 21 anos, eu tenho opinião própria. Eu com 21 anos, eu não sou mais um moleque. Eu com 21 anos, eu tenho opinião própria para decidir o que eu quero na minha carreira. É essa a verdade. E o Vitinho não teve sua opinião própria. Ele simplesmente foi na onda dos empresários que hoje em dia comandam o futebol. E comanda mesmo. É evidente que comanda o futebol. Os empresários eles estragam os jogadores, na verdade. Então o Vitinho é mais um caso de empresários que comandam o futebol. E aparentemente ele não ficará no São Paulo. Ele começará a treinar separado justamente porque não ficará. Isso gerou uma revolta muito grande nos torcedores de São Paulo, onde começou a chamar ele de ingrato, de mesquinho, de mercenário. E essas críticas eu acho que vale a pena. Essas críticas são louváveis. Eu fui na página do Vitinho e comentei, porque ele falou, a gente tem que fazer o bem e tal, ser grato às coisas. Eu falei, Vitinho, então você deveria ser grato. Com 21 anos você deveria ter sua opinião própria e deveria permanecer no clube que te revelou. Hoje você é o que é, você tem o que você tem graças ao São Paulo. Foi isso que eu coloquei na página dele. Ele excluiu o meu comentário, bloqueou os comentários para mais comentários na rede social. E aí surgiu essa notícia, né? Na verdade ele divulgou nos seus stories um ato racista contra a pessoa dele. E aí eu acho que a gente perde toda a razão que antes a gente tinha em criticá-lo ao ser racista com ele. Esse torcedor provavelmente não tem nada na cabeça, que chamou ele de macaco, ofendeu ele de diversas formas. Eu acho que a gente perde toda a nossa razão ao criticar um atleta quando a gente falta com respeito em relação a... Quando a gente é criminoso, na verdade. Porque quando a gente critica, a gente acaba ofendendo, a gente acaba faltando com respeito. Mas quando a gente é criminoso com um ser humano, eu acho que a gente perde toda a nossa razão. Então toda aquela crítica que a gente fez, por ele simplesmente não querer ficar no São Paulo, não responderem às propostas do clube, eu acho que cai por terra. Porque quando você tem um ato racista,
você simplesmente esquece toda a história em volta e acaba fazendo algo que faz você perder a razão, faz o torcedor de São Paulo perder a razão, e aí eu acho que encerra o assunto ali. É colocado, cai por terra qualquer crítica construtiva ao atleta. Então, a verdade é que o Vitinho é um jogador que não rendeu, historicamente, no São Paulo, profissionalmente no São Paulo em todos esses anos. O São Paulo tentou ficar com ele agora no elenco, justamente para valorizar ele, para de repente vender por mais caro. Lembrando que ele teve algumas propostas de fora, lá na região de gelo, vai jogar na região de gelo se ele quiser ser jogador ainda, e aparentemente eles não aceitaram. Direito do atleta, tudo isso é direito do atleta. A gente não condena o direito do atleta, o que a gente condena é a falta de gratidão do atleta em relação ao clube que revelou, que deu todo o suporte para ele. Provavelmente ele era um menino pobre, igual a maioria dos jogadores são, todos os jogadores, vem de uma origem muito humilde, e ele conseguiu uma estabilidade financeira graças ao clube, que, para quem não sabe, mesmo jogando na base, ganha-se muita grana. Então não é só quando é profissional. Ele tem um passe. Tá uma travadinha, voltou. Ele tem um passe muito alto, é um jogador valorizado. Então não é só quando sobe profissional que ganha dinheiro. Ganha dinheiro quando está na base também. Então o torcedor de São Paulo ficou enfurecido com isso, perdeu a sua razão em relação às críticas. Tem razão quando critica ele sobre a gratidão dele ao São Paulo, tem razão. Mas quando passa para a linha de racismo, de crime mesmo, eu acho que tudo que a gente constrói tentando fazer com que o ser humano reflita, a gente corta ali toda a construção e desconstrói toda uma história. Então, se você ainda é racista, tá na hora de repensar sobre as suas atitudes. Uma porque é crime, e outra porque não cabe mais. Não cabe mais nos nossos dias de hoje. E espero que esse vídeo possa fazer com que você reflita. Ao invés de você ser um criminoso, um racista, seja alguém que faça uma crítica construtiva. Porque a pessoa pode até ouvir e pode até refletir sobre isso. Fechou? Beijo no coração, fiquem com Deus. Vamos retomar os vídeos, hein?